Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo. Deixa o pessoal ir chegando. Daliana, boa noite. Dali vai estar conosco para estar nos ajudando. Eu vou fixar aqui o telefone. Deixa o pessoal ir chegando. Hoje nós temos um convidado especialíssimo. Que nós estamos com a Dali da ABMAX Educacional. Ela vai estar conosco. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico que tira o sono de muita gente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, o pessoal que está entrando, a De Freitas está entrando, Daliana entrou. Não sei se o professor Glixman, ele já entrou. Pedi para ele fazer a solicitação para que eu possa aceitá-lo e vamos mergulhar nessa retenção na fonte do ISS. Ellen, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô de fone para que a gente possa, sim, bacana, Armando. Nós vamos falar da Lei Complementar 116 de 2003, especificamente, em especial, o artigo 3º dessa Lei Complementar, que traz muita dúvida, se retém ou não retém o ISS na fonte. Bora lá, Irley, que saudade de você. Nossa, que bom que você está aqui conosco. Sueli, muito obrigada por você estar aqui comigo. E hoje nós vamos mergulhar na retenção na fonte, tá bem? Do ISS, né? Esse assunto que está trazendo muitas polêmicas. O pessoal tem perguntado bastante sobre isso. E aí eu resolvi fazer essa live hoje. E aí eu trouxe um convidado muito especial, que é o professor Tiago Glixman. Ele tá com saudade. Eu não sei se ele já entrou. Estou esperando ele entrar aqui, fazer o convite. O professor, nosso professor favorito, o professor Tiago Glixman. Estou só esperando agora ele aguardar. Vamos ver se ele vai entrar. Estou só esperando, aguardando o Glixman entrar. Boa noite, Tiago. Tô esperando você aceitar. Tô te esperando, Tiago, você aceitar o meu convite. Ah! Tá chegando. Tudo bem? Tudo bem, professora? Ô, professor Tiago, que prazer tê-lo aqui comigo. Eu estou emocionada. Você não sabe quanto eu estou feliz de você estar aqui. Eu sei que você está numa pegada esse final de semana especial para você. E aí eu te peguei, eu falei, não, você vai falar comigo sobre essa retenção na fonte do ISS. Vamos dar aqui vamos ajudar os nossos queridos alunos, aqueles que nos acompanham, né? Vamos refrescar um pouquinho eles, né, Tiago? Vamos dar essa força para eles, né? Porque é difícil até para mim também, que eu também trabalho na prática, eu sofro. E hoje eu sofri em razão desse artigo 3º da Lei Complementar 116.
Mas antes de iniciar, eu vou me apresentar e depois, logo em seguida, eu vou pedir para que você se apresente, tá bom? E pra gente, tipo assim, ficar essa 1 hora e a gente aproveitar bem, fazer aquele super bate-bola, né? Vamos fazer uma conversa assim bem tranquila em relação a essa lei complementar, tá bom? Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Rosilene Moreira, faço parte do quadro dos professores da ABMAX Educacional, sou advogada tributarista, consultora de tributos, trabalho todos os dias na prática, assim como o meu colega. Tenho um curso super bacana de retenção na fonte pela ABMAX Educacional, e é em razão desse curso que eu resolvi fazer essa live e falar sobre a retenção na fonte em outro município fora do prestador do serviço, tá bem? Então, para eu não me alongar muito, tá bom? Eu vou deixar você então agora se apresentar, professor. Fique à vontade. Boa noite, Depois eu vou fazer um montão de perguntas, tá bom? Pode fazer. Se eu puder, eu vou tentar responder. Professor, antes de tudo, eu quero te agradecer aí pelo convite. É uma honra, na verdade, participar aí dessa live com a tua turma, que eu sei que é uma turma muito engajada, porque na sexta-feira tá estudando retenção, não é para qualquer um, é para uma pessoa diferenciada, alguém que já quer um outro patamar aí profissional. Eu sou o professor Thiago Blixman, também estou aqui na ABMAX Educacional, aí muito forte, sou advogado, trabalho em escritório, já trabalhei em multinacionais, sei o tamanho da dor dessa retenção desse ISS aí que a gente vai conversar bastante hoje. E aí, logicamente, entender um pouquinho da decisão, né? Hoje eu acho que é uma live aí, professora. Exatamente. Eu acho que a maior dica que a gente pode dar para essa live aqui é para o pessoal pegar um caderno, pegar o bloquinho de anotações, uma caneta, ó, caneta aqui e começar a anotar, porque a gente vai começar aí desde conceitos até o que efetivamente a gente vai fazer com essa decisão, né? A professora falou, ganhou a decisão, e aí, o que eu faço com a decisão? Se eu não tenho a decisão, enfim, a gente vai tentar endereçar aí muito, e aí, só fechando aí o contexto, devolvendo a palavra à professora, no finalzinho eu vou fazer um grande convite aí por essa semana, esse final de semana maravilhoso que nós teremos aí, mas agora o objeto da live aqui eu acho que é muito importante, e parabéns pelo tema aí endereçado aí pela professora, viu, professora Rose? Uma grande amiga, muito obrigado mais uma vez. Ai, bacana, bacana. Eu sei que esse final de semana você está super corrido. Depois eu vou deixar você falar assim, que eu tenho certeza que você tem surpresa para falar para o pessoal, não tem? Vou deixar a oportunidade, tá bom? Então, Thiago, na verdade, é assim, nós que trabalhamos na prática, tá bom? Eu vou deixar o Juridique com você, tudo bem? Tá bom. E eu vou trabalhar bastante na prática dos profissionais, né? Na área financeira, na área contábil e na área fiscal. A grande dificuldade que nós temos em pagar uma nota, em pagar uma prestação de serviço, em contabilizar essa nota fiscal de prestação de serviço, em apurar e arrecadar os tributos, tá bem? E vamos colocar assim, tem alguns serviços, não são todos, tá? Não são todos os serviços que sofrem retenção na fonte de imposto de renda, de contribuição sobre o lucro líquido, de PIS, de COFINS, de IR, de INSS, você bem sabe disso, você também atua na área previdenciária, e também no ISS. Então, olha que interessante, nós temos em uma única prestação de serviço, o profissional, ele tem que ter a responsabilidade e um conhecimento profundo, não é um conhecimento raso, é um conhecimento profundo para verificar se aquela nota na qual ele vai ser contabilizado, eu vou apurar, eu vou pagar, se tem retenção na fonte de tributo. Se tem, qual o tributo que eu preciso reter e qual é a alíquota, qual que é o prazo, como que eu tenho que declarar. Quer dizer, a questão da retenção na fonte, professor Thiago, ele é muito difícil. Por quê? Porque nós temos 6 tributos,
cada um com uma legislação distinta, cada um com um prazo distinto para apurar e arrecadar, e cada um com uma alíquota distinta, tá bom? E nessa live nós vamos tratar da retenção na fonte do ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tá bom? Não sei se o professor ele está me ouvindo, não sei se tá, acho que está caindo a conexão do professor Tiago Glixman, mas eu vou fazendo os comentários, tá Professora. Bom? Oi. Eu acho que a internet do professor Tiago Glixman, eu acho que ele tá... Deixa eu dar um tempinho para ele voltar. Enquanto isso, eu vou explicar com relação a essa prestação de esse ISS. Deixa eu ver se ele volta. Só um minutinho. Deixa eu ver se o professor ele volta. Enquanto isso, pessoal, ele está entrando. Eu acho que eu vou ter que chamar ele de novo. Ele vai entrar, provavelmente. Então, eu espero que vocês tenham só um pouquinho de paciência, porque eu acho que a conexão do professor Tiago Glixman não tá muito bom. Deixa eu ver se ele vai entrar de novo. Espera só um minutinho. Enquanto isso, vocês estão aonde? Quem está no estado de São Paulo, em outros estados? A Barbosa? Em qual estado que vocês estão falando? Que, aliás, essa retenção na fonte do ISS, ele repercute Brasil inteiro, né? Porque a Lei Complementar 116 de 2003, ela é uma lei complementar federal. E traz problema para todos os municípios. Minas Gerais, a Valquíria tá de Minas Gerais, a Maria de Belém, a Lourdes de São Paulo, nossa, que prazer. A De Freitas está em São Paulo, Tatuí, São Paulo, então, nossa, ó, Rio de Janeiro, o pessoal, Sueli está de São Paulo, está em São Paulo, que bacana. Deixa eu ver se o professor, vou dar só mais... ele está entrando. Deixa eu pegar ele aqui. Eu vou aceitar. Pronto, ó, já convidei o professor novamente. Tá bom? Depois vocês podem deixar... voltou, professor. Voltou. Queria me deixar sozinha. De maneira alguma, fiquei preocupada. Tentaram cobrar uma retenção de ISS aqui, eu já fui logo discutir, aí caiu a internet. Aí que tá, você foi dar consultoria e me deixou. Então, professor, então voltando, né? Com relação à retenção, a responsabilidade que nós temos. E hoje eu quero conversar com você em relação ao ISS, tá bem? Porque assim, quando nós pegamos a nota fiscal na mão, depois que eu verifico, né, se o serviço descrito, ok? Se ele tá sujeito ou não à retenção, eu preciso aplicar então um dispositivo legal para eu fazer aquela retenção, apurar e arrecadar para a Receita Federal, se for o caso, se for um tributo de competência federal, como o PIS, COFINS, IR, contribuição, né, o INSS e o ISS para o município, tá? E o nosso maior problema, professor, é em relação à retenção na fonte do ISS. Porque, bom, o nosso primeiro passo, a Lei Complementar 116 de 2003, ele é uma lei federal na qual dispõe sobre o ISS. Então, ele fala da pessoa, do contribuinte, a pessoa ativa, o sujeito ativo, o sujeito passivo, base de cálculo, fixa a alíquota mínima de 2% do ISS, a alíquota máxima de 5% do ISS, ou seja, os municípios precisam observar esse dispositivo legal, está lá no artigo 8º A dessa lei complementar. E aqui eu já até deixo um convite, por quê? Em regra geral, para nós sermos um excelente tributarista, nós temos que ler CTN,
Lê Constituição Federal, lê as normas ordinárias, lei complementares, leis ordinárias, decreto, instrução, parecer, nossa, jurisprudência, doutrina, né? Então, quem está na área tributária, é um convite, ele vem para a área tributária e ele já tem que ter a consciência que ele precisa estudar muito e que ele precisa ler muito, principalmente a legislação. Então, o pessoal que não tem, né, essa afinidade de leitura, que fala, nossa, mas o Código Tributário Nacional são muitos dispositivos legais, muitos artigos, Constituição Federal nem se fala. Essa lei complementar 116 de 2003, ele tem poucos artigos. Na verdade, ele tem 8 artigos. 9 artigos, na verdade, ele tem. 10 artigos, professor, para ser bem incisiva, 10 artigos, específico, exatamente. E essa lei complementar, ela é curta, mas ela traz muitas dúvidas. Por quê? Uma das coisas que nós verificamos em relação à lei complementar é que muitos municípios não obedecem o que está dispondo nela. Por quê? Existe a lei complementar, ela veio da Constituição Federal, artigo 156, a Constituição Federal, olha, para que venha apurar e arrecadar ISS de competência do município, publica-se uma lei complementar, então publicou a lei complementar 116, os municípios, o que eles precisam fazer? Recepcionar, por meio de uma lei ordinária, um decreto, ok? Só que nós sabemos que muitos municípios não obedecem essa regra, infelizmente. Tem uns que vai ali do primeiro ao último artigo, mas na maioria eles não obedecem e também deixa dúvida, né, na aplicação. Muito bem, então a Lei Complementar 116 é uma lei federal, dispõe sobre o serviço e no final da redação dessa lei complementar relaciona todos os serviços que é de competência do município, como construção civil, serviços de treinamento fiscal, consultoria, advocacia, limpeza, manutenção, prestação de serviço de TI, todos. Então, já tem a dica. Se você quer saber se a atividade, né, que você presta ou do seu cliente, se ele presta, então consulta a Lei Complementar 116 de 2003, que ali relaciona quais são os serviços que é de competência do município, tá bom? Talvez o pessoal pode até estar falando, mas isso daí eu já sei, né? Mas tem alguns serviços ali que fica na dúvida se é de competência do federal IPI, que é um caso de beneficiamento, só abrindo um parênteses, né? Ou se ele é de competência do Estado, né? Então, tem umas regrinhas ali que ele dá uma certa dúvida, mas eu vou tratar isso em uma live posteriormente. Muito bem. O artigo 3º dessa lei complementar, ele dispõe que o serviço considera prestado e o ISS será devido no local do prestador, exceto nos incisos 1 ao 25, na qual essa lei complementar estabelece aonde que o ISS vai ser devido. E, em regra geral, esses serviços relacionados no artigo 3º, do inciso 1 ao 25, em regra geral, ele é recolhido em favor do município aonde foi prestado o serviço, mas tem uma exceção, que é no caso de assistência médica, que ele vai ser recolhido aonde está o tomador do serviço, e isso foi uma live que eu fiz antes dessa, já tem quase 30 dias, eu vou fazer uma live em relação a isso, porque o serviço de assistência médica, odontológica, de cartão de crédito, de linse, aonde vai recolher o ISS é onde está o tomador, ou seja, aquele que se beneficia do serviço. E, em regra geral, nesses serviços, professor, o fornecedor ele pode estar no município, tá bom? E quem está usufruindo, por exemplo, da assistência médica está no outro, tá? Mas esse é um assunto que eu vou falar em uma outra live, uma outra oportunidade. Muito bem. Então,
Nesse artigo 3º, ele é categórico, ele diz assim, olha, os serviços relacionados no artigo 3º, em regra, tá bom? O ISS é devido no local da prestação. Exemplo, construção civil, colocação de mão de obra, estacionamento, né? Então, ele relaciona. E aí, para nós que estamos trabalhando na prática, inclusive até eu dou essa dica para os meus alunos, olha, pegue a lei complementar e deixe o artigo 3º do seu lado. Se o serviço que você tomou, que você contratou, e o prestador do serviço está em outro município diverso do tomador, se o serviço está relacionado no artigo 3º, então o ISS vai ser devido no local da prestação. E, em regra geral, professor, de acordo com o município, e aí a gente precisa observar a legislação do município na qual eu tomei o serviço, quem que vai reter? Em regra geral, é a pessoa jurídica que contrata, né? Então, a prefeitura atribui ao tomador de serviço, pessoa jurídica, que faça essa retenção. Até aí, perfeito, ok? Então, artigo 3º, e o pessoal vinha trabalhando nessa base, nessa orientação. Até que um belo dia, uma pessoa ligou e falou assim, professora, eu prestei um serviço, vamos colocar um exemplo, eu prestei um serviço no município de São Paulo, tá bom? De consultoria. O serviço de consultoria não está relacionado no artigo 3º da Lei Complementar 116 e o meu tomador do serviço reteve o ISS. Verdade. Ok? Né? Ele reteve o ISS. E aí, o que aconteceu? Ele reteve o ISS e descontou de mim, só que o município aonde eu estou localizado também vai cobrar de mim o ISS. Perfeito. Então, nesse caso, o que eu faço? Aí, eu de imediato falei assim, olha, pelo artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, se o serviço não está ali relacionado, o ISS é devido para o município do local do prestador e não do tomador, entendeu? E aí aconteceu isso em um município, o município de São Paulo, aconteceu em município de Campinas, aconteceu no Rio de Janeiro, e começou a pipocar, começou a pipocar. E aí, as prefeituras começaram a publicar leis, portaria, exigindo que o prestador de serviço, para não sofrer a retenção, teria que se cadastrar como prestador de serviço fora do local do tomador. É duro isso, né? Inclusive, a Sueli Santos, que está me assistindo, de imediato, né? Ela colocou, eu perguntei para ela assim, eu falei assim, a Sueli Santos é minha irmã, tá bom? Porque ela está me assistindo e ela trabalha na retenção. E eu perguntei para ela assim, eu falei, Sueli, você está retendo o ISS na fonte de prestador fora do município? Ela logo de imediato, tô sim, por causa da lei tal, artigo tal, e se eu não reter, a prefeitura de São Paulo vai cobrar do tomador do serviço. Por quê? Porque o município de São Paulo atribuiu ao tomador do serviço a responsabilidade, professor, de reter o ISS na fonte daquele que não tinha o cadastro, que é o chamado um tal de CEPOM, né? CEPOM, né? Ou seja, cadastro de prestador de serviço fora do município da localização, entendeu? E eu, como sempre, fiquei revoltada. Onde já se viu? Mas isso é inconstitucional. Mas não, o artigo 3º da Lei Complementar dispõe que só aqueles que estiver relacionado no artigo 3º é que deve recolher o ISS no local da prestação. E, no caso, quem vai reter é o tomador do serviço. Eu fiquei muito revoltada. Só que a minha revolta e a minha orientação de nada valeu. Sabe por que nada valeu? Porque é tudo eletrônico. Então,
Os tomadores de serviço, professor, quando ele toma o serviço de outros municípios, ele é obrigado a escriturar essas notas fiscais de serviço lá no sistema do município da onde eles estão localizados. Isso é uma obrigação acessória. Se não cumprir, o tomador de serviço sofre penalidade, ele sofre sanção, ok? Muito bem. Então, não tem como hoje, né, os prestadores de serviço não descontar do prestador do serviço um ISS que, embora não esteja elencado lá no artigo 3º, ele tem que fazer essa retenção, que é o chamado, esse cadastro de prestador de serviço fora do município. Você quer colocar alguma coisa ou eu sigo? Eu acho que por enquanto a professora endereçou muito bem, eu acho que era muito importante, se a senhora me permite, fazer algumas colocações que eu acho que são importantes aqui para o pessoal entender sempre o racional, né? Nós temos mais de 5.500 municípios no país. Né? Exatamente. Alguns municípios numa situação um pouco mais confortável, outros a gente sabe que estão numa situação muito delicada. E aí vamos guardar essa informação, vamos pegar outra informação. Para que serve uma substituição tributária? Uma substituição tributária, porque uma retenção nada mais é do que uma substituição tributária. Então, a lógica, trazendo aí de forma bem didática, é o seguinte: eu escolho uma pessoa para representar os demais, eu escolho uma pessoa jurídica para representar os demais. Por quê? Porque é muito complicado. Para que eu vou atrás de 1.000 se eu posso escolher esse já recolhe por todo mundo? Então, assim, é um caráter aí de facilidade, de fiscalização, mais ou menos esse que é o cerne da questão. E como bem a professora endereçou, na Lei Complementar 116, ela é bem clara. A regra, então anota isso aí, a regra é localidade do prestador. E aí nós temos ainda mais duas situações excepcionais. Em alguns itens da Lei Complementar 116, ela mesma indica que é no tomador, em outras situações que é no local da prestação de serviço, ainda que diverso do prestador e do tomador. Então, a regra, prestador de serviço. E aí, como a professora bem indicou, vem uma inovação, vem uma situação aí que daqui a pouco a gente conversa dela melhor, que o judiciário levou em consideração, falando o seguinte: não. Vamos criar um tal de cadastro aí, e se ele não fizer o tal do cadastro, a gente já faz todo o procedimento, e aí foi o que o pessoal aí bem comentou: mas é sistêmico, mas isso é um absurdo, etc e tal. É um absurdo, e aqui vamos falar baixinho, que eu vou dar uma dica para vocês. É absurdo, quer acompanhar a legislação, quer ter umas situações assim bem tranquilas, é só estar com a gente na BEMAC. Se você não está na BEMAC, se você não está aqui nas nossas lives, aí realmente você não vai ter argumento, você vai passar por uma situação como essa, porque a gente vai mostrar para vocês aí muito claramente que sim, é objeto de questionamento e sim, tem vários formatos para você não deixar isso acontecer, mas que é uma prática muito usual, inclusive porque quantos contestam essa prática, né? Muito poucos, assim, eu não vou ficar porque depois pode ser que tenha uma fiscalização, enfim. O pessoal começa com as crenças e no final do dia acaba tendo uma bitributação, que essa é a palavra correta, ou seja, o ISS, que já é um custo, duplica e a margem aí do prestador de serviço cada dia é menor, né, professora? Até porque, Tiago, porque assim, o que ocorre? Na verdade, imagine, como você mesmo falou, são mais de 5.000 municípios, municípios. Então, vamos colocar assim, uma empresa de consultoria, ok? Ela teria que ter uma equipe, contratar uma equipe para verificar a legislação dos 5.000 municípios para ver se na hora que ela vai compor o preço da prestação de serviço, que nós sabemos que a carga tributária é repassado para o tomador, assim como a carga tributária é repassado para o comprador da mercadoria. Então, olha que interessante essa questão desse artigo 3º. Ora, se eu tenho em mente, eu conheço a Lei Complementar 116 de 2003 e eu sei que o serviço que eu estou prestando eu vou pagar para o meu município, qual é o percentual que eu vou embutir
em relação ao ISS no meu preço de serviço, fora os tributos federais, PIS, COFINS e contribuição, ok? Bom, por exemplo, se eu estou no município de Sorocaba, eu vou inserir 5%, ok? Ok. Aí eu emito a nota fiscal, não verifiquei, tá? Se o município do meu prestador vai fazer essa retenção, porque se lá tem essa regra, lembrando uma coisa também importante, que não são todos os municípios, tá bem? São, são os municípios, assim, os estados de grande relevância, né? E as capitais, tá bom? Por exemplo, São Paulo, eu conheço que tem sim, que é Campinas, Sorocaba, Bauru, e outros, tá bem? Então, não sei de cor. Então, muito bem. Olha só, eu fiz a composição do meu preço e eu inseri 5%. Ora, se eu sofro a retenção no outro município, então eu vou perder 5%? Perfeito. Não é verdade? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sofrer o quê? Uma bitributação, ok? Ora, então, se eu vou sofrer uma bitributação, eu preciso ter o conhecimento antes de eu fechar o contrato ou antes de eu fechar o meu serviço, se naquele município na qual eu vou prestar o serviço, se tem obrigatoriedade do cadastro, não vou colocar o cadastro SEMI, né? De eu me cadastrar. Além disso, professor, além disso, nós sabemos que esses municípios, eles fazem exigência para que eu realmente comprove que eu tenho uma localização, que eu tenho um estabelecimento fora do município deles. Perfeito, professora. E aqui eu quero dar um exemplo que é muito comum. E aí eu acho que aqui, ó, o Paulo Costa e Silva falou isso aqui. Paulo Costa e Silva, que na verdade é o nome de uma ponte lá em São Paulo, famoso Minhocão. Parabéns, ali, só para trazer um pouco de cultura aí, que eu moro perto. Ele falou aqui de Santana de Parnaíba e São Paulo. E aqui a professora entrou num ponto extremamente delicado. Como a gente vê em São Paulo, eu pelo menos já vi várias atuações. Essa semana eu estava com um cliente em São Paulo discutindo isso, professora. E ele inconformado. Por quê? Porque a gente vê ali que tem também uma guerra fiscal entre os municípios. Então, como a professora bem sabe, a professora bem indicou ali as alíquotas são determinadas de 2% a 5%, e aí que você tem? Você tem um município, por exemplo, numa situação X, que São Paulo tributa 5% ISS, e você vê o município do lado, que é Santana do Parnaíba, 2%. E aí você vê... Exatamente. E aí a professora falou o seguinte, aí o prestador de serviço que está em Santana do Parnaíba chega em São Paulo e fala o seguinte, olha, não quero, pode ser aqui que tenha uma retenção em razão da legislação do município de São Paulo, e eu estou aqui fazendo o meu cadastro. Não concordo, vamos pensar o que eu falo, não concordo, mas tá bom, vai ser que é meu cadastro, está aqui todo o documento. E aí começam exigências absurdas. E efetivamente, Absurdas. Ele não consegue o cadastro. No final do dia, ele continua sendo bitributado. Então isso a gente vê muito na prática. Ou, no pior cenário, isso acontece também, o município até desconsidera outra competência, passa para o outro município, entende que na verdade tem um estabelecimento fixo, tem umas situações bem arrojadas aí de alguns municípios. Então a gente vê isso muito na prática, e eu acho que aqui vai muito o ponto que a gente sempre indica, né, professora? Se você quer começar um negócio, se você está mensurando o preço, o grande ponto é o preço, né, valorando, ainda mais num caso de serviço, acho que a primeira grande recomendação é consulte um advogado, consulte um contador, tenha um consultor tributário, participe aqui das lives da BMAX, porque senão, que nem a professora falou, você já imaginou, professora, ser penalizado aí em 5% a menos de margem? É muita coisa, né? É muita coisa. Na verdade, professor, hoje aconteceu um caso desse. Por quê? O que acontece? Os municípios, né, que é o SENO, o CEPOM, ok? Que criaram, eles exigem, olha, eu quero contrato social, eu quero contrato social, eu quero... Conta de luz, conta de água, tira 3 fotos interna e externo, ok? Manda para mim, né? Para que eu possa realmente verificar que você tem a inscrição municipal em outro município. Agora eu pergunto, e aquele que está mudando de endereço, como que faz? Não vai prestar o serviço? Isso mesmo, né, professora? A gente entra em situações que extrapolam
extrapolam o Exatamente. correto. E aí é o grande ponto aí que a gente começa a entrar nessa... Será que está certo? Será que não está certo? Fico quieto ou vou tomar alguma postura, né? Exatamente. Ó, hoje, na verdade, eu tenho um cliente aqui em Sorocaba e ele faz peças para caminhões, tá bem? Ele faz peças, ele industrializa peças e ele também beneficia, né, peças de transportadoras. E essas peças, professor, eles estão em município distinto e a maioria dos nossos clientes está em São Paulo, tá bem? Tá bom. E eles pegam essas peças e mandam para nós aqui fisicamente no município de Sorocaba. Uhum. Então vem a peça, né, pelo correio, entendeu? Então ele sai da localização fisicamente e vem para Sorocaba. Chegando aqui, nós fazemos o processo, né? Fazemos beneficiamento e devolvemos. Ok? Ok. Então você vê que houve a circulação da peça. Então, neste caso, está bem mais que provado de que o ISS é devido para o município de Sorocaba. Entretanto, este meu cliente, para não ficar discutindo, ele falou assim, olha, Rosê, eu não quero ficar discutindo, e até porque dá um certo, sabe, com o tomador do serviço, com o cliente, ele não quer se dispor, ele não quer brigar, tem isso também que a gente quer fazer as pazes, você, por exemplo, o tomador do serviço, ele vai colocar assim, bom, aqui a legislação é dessa forma. Se você quiser prestar o serviço, vai sofrer retenção, então faça o cadastro. Tá bom. Então, para não ter briga, tá? Para não ficar aquela situação meio que difícil, então vamos fazer o cadastro. Ok, aí ele fez o cadastro, tá bom? Só que ele fez o cadastro e ele inseriu nesse cadastro apenas um item do serviço. Ele tem diversos. Então, olha o problema, que a questão não é só eu fazer o cadastro. Perfeito. Não é só isso. Entendeu? E aí ele foi e inseriu um só item, que era o 1401. Eu vou dizer na prática, o 1401. Só que ele prestou o serviço no 1405, que era beneficiamento. Bom. Sabe o que o sistema da Prefeitura de São Paulo fez? Falou, não tem, vou reter, reteve. Nossa. Já tive um caso... Desculpa, por favor. Não, aí foi um problema muito sério. Por quê? Aquela questão. Quando eu fiz o preço do serviço, eu inseri qual? 5%. Só que agora eu vou perder do meu faturamento 5%. Por quê? Porque o tomador do serviço, tá certo, a lei de São Paulo, lá a 13.000, acho que é 13.701, ele tá falando, viu? O responsável, você é o tomador do serviço, então você que guarde isso, tá nas tuas mãos. Se você não reter, eu vou cobrar de você. Agora vamos lá, você paga a minha dívida? Professor Tiago, você paga a minha dívida? Não. Você vai falar não. Eu vou dar uma outra né? dica para não ter... a professora entrou num ponto aqui, professora, que a gente que atua com empresas, a gente sabe quão delicado é entrar em aspectos comerciais. É uma coisa que a gente não pode, porque no final do dia o nosso tomador é o nosso ganha-pão. Então, nós não Com temos... certeza. Então, evitar briga, situações... E tem todo conflito, isso. Não pode ter não conflito. Pode, nunca, nunca. E tem todo um caminho que eu digo para vocês que é muito efetivo. Eu digo porque isso é muito comum, tá? É muito comum. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no objeto da discussão de hoje, que é o CEPOM, a decisão que a gente teve no Supremo, etc. e tal, é muito importante. Antes disso, vamos olhar uma coisa que nem... Você está na live da professora Rose, você viu que, por exemplo, no município X, você tem que fazer o cadastro, você não fez, tem uma situação como essa, igualzinho a professora fez. Existe um formato, e por isso que você tem que ter todo um amparo técnico muito bom, né? Se você tem dois entes tributantes, dois entes querendo tributar o mesmo fato gerador, isso é uma bitributação. Existe um formato para isso, tá bom? Então, o prestador de serviço, numa situação como essa, então, por exemplo, que nem a professora falou, olha, você tem um município, por exemplo, de São Paulo e o município de Sorocaba, que os dois se intitulam como sujeito ativos, ou seja, os credores daquela dívida de ISS. Só que você só tem um fato gerador.
Então, assim, e aí, como é que eu faço na minha vida, né? Ou eu perco minha margem, ou meu preço fica muito alto e eu perco competitividade. Então, tem um fator aí muito importante. O que se pode fazer? Você pode consignar isso judicialmente. Então, você pode chegar para um juiz e falar o seguinte: ó, juiz, tá aqui, olha que situação absurda. Eu tenho um fato gerador, uma situação prática, e eu tenho 2 entes me cobrando. Isso está errado. Faz o seguinte, juiz, decide aí qual é. E aí, logicamente... Exatamente. Eu estou falando aí de uma maneira bem didática, prática. Você não vai falar assim... Exato. Mas é uma não, fique em paz. Já evitaria. Exatamente. Exatamente. E aí, professor, pegando esse gancho, você sabe o que aconteceu? O Sindicato dos Dados de Serviços de Informática do Estado de São Paulo, tá bom? Inconformado com esse cadastro CEPOM, tá certo? O que eles fizeram? Eles não entraram com consignação em pagamento. Não. Eles entraram com mandado de segurança, tá bem? Entrou com mandado de segurança, inconformado com essa exigência do município de São Paulo. Esse mandato de segurança, ele perdeu no TJ, porque ele falou assim, olha, é inconstitucional o que o Estado de São Paulo está fazendo, né? Essa lei ordinária que vocês publicaram é inconstitucional. Ele perdeu, né? O sindicato ele perdeu no TJ, só que ele ficou inconformado, ele mandou subir lá pro STF. Subiu, ok? Chegou lá, teve uma grande repercussão. O que o STF ele fez? Ele disse, olha, realmente, essa exigência do município de São Paulo, tá bom? Ele é inconstitucional. Então, ou seja, ele deu ganho da causa em favor do contribuinte do município de São Paulo. Hoje eu falei para esse cliente, né, que voltando à história dele, ok? Porque ele sofreu a retenção, porque ele já estava inscrito, porém ele prestou um serviço que não estava cadastrado na Prefeitura de São Paulo. Olha o problema que ele teve que fazer. Ele vai ter que alterar o contrato social dele na junta comercial, descrever o serviço dele, porque eu tenho que mandar, né, o meu contrato social para a prefeitura e no contrato social não tinha esse serviço, não está. Então ele vai ter que alterar o contrato social, alterar aqui na prefeitura de Sorocaba e também na prefeitura do município de São Paulo, para que ele não sofra mais a retenção. E eu estava pensando, né? Eu falei assim, e agora? Eu falo ou não falo desse recurso extraordinário que o Supremo Tribunal Federal julgou em favor do contribuinte? Por quê, professor? Porque, assim, a gente precisa ter muita cautela em dar essas notícias para os nossos clientes, porque, assim, não que eu estou discriminando, por favor, mas o empresário, e ele é engenheiro, ele tem a visão de formar peça, de fazer negócio, de vender, né? E eu tenho a função de fazer a interpretação da lei e aplicar. Perfeito. Se eu começar a falar para ele, ele fala assim, doutora Rosilene, eu vou falar uma coisa para você bem assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu te contratei para você resolver a parte jurídica. Não me venha trazer problemas. O que eu tenho que fazer? É exatamente isso que os nossos clientes hoje, professor, no dia a dia, ele quer essa solução. Porque ele não tem tempo de buscar princípios constitucionais, sujeito ativo, sujeito passivo, regras, princípio territorialidade. Exatamente. Ele não quer isso, ele quer falar, e agora? Como eu vou compor esse preço com qual alíquota? De Sorocaba e de São Paulo? Aí eu vou falar com 10%, 5% de São Paulo e 5% de Sorocaba. Ele fala, poxa, mas aí o que vai acontecer comigo? Eu vou perder serviço. Por quê? Porque competitividade. Porque quem está no São Paulo, ele vai pagar 5%. E eu vou ter que pagar 10%. Então, a minha prestação de serviço vai ficar muito cara. Você sabe quando que ele vai ganhar? Sabe quando que ele vai conseguir cliente? Se o preço dele, se o serviço dele for muito bom e não tiver concorrente. Agora, vamos lá.
Hoje, todas as atividades têm concorrência, não tem, professor? Sim. Tem concorrência. Muito bem. E aí eu pensei nesse recurso extraordinário que aconteceu, na verdade, ele foi decidido em 19 de fevereiro de 2021, né? Foi que por maioria absoluta, realmente reconheceu que o artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 13.701 de 2003 realmente era inconstitucional e que não era, né, para os prestadores fora do município se cadastrar no município de São Paulo. Aí eu te pergunto, já poderia ter dado essa notícia para ele, ó, faz o seguinte, não altera o contrato social, não precisa alterar o cadastro lá de São Paulo, porque nós temos uma decisão favorável ao contribuinte e a gente já pode aplicar hoje. Eu poderia ter dito isso para ele, professor? Então, essa que é a grande pergunta. Essa que é a grande pergunta. Vou dar minha resposta. Primeiro, que eu acho que era importante a gente passar por alguns pontos aqui muito importantes. O sindicato ele entrou com uma discussão em relação à legislação do município de São Paulo. Então, o objeto da discussão aqui é só o município de São Paulo. Não é objeto aqui de discussão outros municípios. Então, há um limite aqui. Outra coisa, quando esse caso, a Valquíria perguntou isso mesmo, só o município de São Paulo. Então, essa é a primeira determinação. Exatamente. Segunda coisa, a gente é muito comum isso de novo, né? Se você tem discussões como essa, você só precisa de um pouquinho de conhecimento. Então, a gente está tentando aqui compartilhar para vocês entenderem. E aí você tem o seguinte, você tem o contribuinte fazendo uma situação, você tem a legislação mandando, ou decretos, enfim, mandando fazer uma coisa. Se você não concorda com isso, você necessariamente precisa de uma decisão judicial. Caso contrário, a legislação ainda está lá ativa. Então, foi o que aconteceu. O sindicato, ele foi, logicamente, ele foi em nome dos conveniados ali do sindicato, e tem outros contribuintes. Exatamente. E aí você tem uma coisa chamada repercussão geral. Para quem não está aqui muito na prática tributária, vou explicar para vocês duas coisas. É extremamente comum na área tributária discussões judiciais. Por quê? Porque a gente tem 5.500 municípios, a gente tem 27 estados, são 26 estados mais o Distrito Federal, mais a Receita Federal, que todo mundo quer legislar. Exatamente. Todo mundo quer legislar. Então, exatamente. É muito comum nós irmos para o judiciário. Daqui a pouquinho eu vou falar da dica, né, que a gente tem no final de semana, mas só para vocês terem uma ideia aqui de contexto em relação a discussões judiciais, nós temos uma discussão judicial que só ela tem 56 mil contribuintes discutindo, segundo a Procuradoria. Então, só para vocês entenderem que tema tributário ir para o judiciário é comum. Por quê? Porque há todo esse panorama de complexidade jurídica no Brasil, inclusive na área tributária. Bom, então essa premissa é muito importante. Então, você vai para o judiciário e discute. Aí você vai falar assim, olha, eu não acho correto fazer esse cadastro, o município de São Paulo extrapolou o certo. E aí você discute judicialmente. Aí você vai falar o seguinte para mim, peraí, professor, você está me falando que todas as discussões vão para Brasília, porque tudo é tributário, isso é muito comum, os temas são públicos, né? A gente está falando de temas envolvendo tributação, e aí você está me falando que Brasília vai ficar parando para ver 56 mil processos, ou que seja 1.000 processos do mesmo tema. Então, o que acontece? Existe uma coisa que enxuga isso, que resume isso. São duas figuras, ou é o representativo da controvérsia ou é a repercussão geral. O nome é bonito, mas é super simples. Eles pinçam um caso, e esse caso, que tem, logicamente, né, como o próprio nome diz, uma repercussão do tema de caráter geral, eles pincelam um caso, eles escolhem um caso, e esse caso ele vai servir como paradigma, ele vai servir como precedente para os demais. Ou seja, o que for decidido nesse caso se aplica para os demais. Ponto. Então, todos os que discutem aquela mesma situação vai ter a mesma decisão. E aí sim a gente começa agora a funilar o entendimento. Então, quando se decidiu no Supremo Tribunal Federal que, e essa decisão ainda não acabou, que ela está em objeto de recurso ainda, mas que foi exatamente o mérito dela, o mérito era, olha, o município de São Paulo, o artigo 9º, parágrafo 2º, é inconstitucional porque ele acabou extrapolando aí os ditames, os preceitos constitucionais, o município de São Paulo está errado. E aí, para todo exatamente. Aí vem o ponto, hein, professora? Para todo mundo que tem essa discussão judicial,
para todo mundo que tem essa discussão judicial, em teoria, já tem muito precedente. Se já não tiver no caso concreto, então se já, cada um não tiver no seu processo, mas possivelmente isso já deve estar recebendo, ou possivelmente ainda esse ano, vai começar a ser aplicado o entendimento que tem lá no Supremo. Ou seja, todos os munícipes, todo mundo que for para o judiciário discutir a legislação do município de São Paulo, ou seja, que esse cadastro seria inconstitucional, em teoria vai ter o mesmo entendimento, tá bom? Então, só quem tem a discussão judicial. Qualquer outro, e aí já extrapolando aqui, né? Qualquer outro, vamos pensar agora num contribuinte que nem o teu cliente, que não tem a discussão judicial. Certo. Ele não tem a discussão judicial, então, em teoria, a lei foi revogada? Não, a lei não foi revogada. Não foi revogada. Então, hoje, se ele não recolher, em teoria, que sistemicamente a gente sabe que vai acontecer isso, mas vamos pensar num município que não vai acontecer sistemicamente. Em teoria, se ele não recolhe, ele pode ser autuado, ele não vai ter certidão negativa de débito, ele vai ter toda esse mise-en-scène que a gente conhece muito bem, que é a legislação e toda essa burocracia. Então, para que ele tenha a mesma aplicabilidade do que foi decidido lá no Supremo, necessariamente ele tem que ter uma discussão judicial para ele, e aí sim, super simples, possivelmente vai ser aplicado o mesmo entendimento lá do Supremo. Então, eu acho que aqui tem um campo muito importante para ser bem limitado. Então, todo mundo que discute, possivelmente, e aí discute a legislação do município de São Paulo, vai ter o mesmo entendimento. Aí agora vem uma pergunta, que eu acho que é a grande pergunta. Professor, mas e eu que estou em Campinas? E eu que estou em Sorocaba, que estou prestando ali, e aí tem o tal do cadastro SENE em Campinas, ou aqui em Sorocaba, ou em Curitiba, enfim, tem N inúmeros municípios. Então, você tem na mão hoje duas coisas importantes. Uma que é uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É uma decisão extremamente robusta, falando que esse cadastro extrapola o constitucional. Agora, avaliou só o caso de São Paulo e só para quem tinha discussão judicial. Enquanto, já que você tem essa situação, você necessariamente precisaria discutir para o teu município. Então, para que você não tivesse essa aplicação, por exemplo, no município de Curitiba, precisaria entrar com um questionamento contra o município de Curitiba, indicando esse precedente que é mais do que forte, para que o município de Curitiba não aplique esse cadastro, essa obrigatoriedade. Então, aqui acho que é um contexto muito importante, porque a gente vê muito, professor, e eu me assustei, viu, professor, antes dessa live, que a gente olha aqui, dá um Google, né? E aí o pessoal, tem algumas pessoas que falam, não, já dá até para restituir administrativamente. Não, isso se aplica para todos os municípios. Não, tome muito cuidado. Se o teu município, se você está prestando para um município que a legislação está ativa, que você não tem uma decisão judicial determinando isso, o município pode sim, inclusive, te autuar com a aplicação de multa e juros. Você vai ter um risco aí absurdo, porque você não tinha nada que te guarnecesse, que te trouxesse algum embasamento para você não reter aquele tributo. Então, de verdade, e lembrando nesse ponto aqui, que você não tem um risco só para você, prestador de serviço. Você, em razão da solidariedade, nesse caso, e é uma solidariedade, inclusive, na legislação, o tomador de serviço também pode ser autuado. E pela minha experiência, os municípios vão primeiro no tomador. Por quê? Porque já está no município dele. Ele vai lá... Exatamente. Tá no Exatamente. Dele, normalmente é um tomador grande, precisa de certidão, e esse cara do nada recebe um problema. Aí, quem vai te ligar não é o jurídico, quem vai te ligar é o comercial. E vai falar, olha... Exatamente. Você está me trazendo problema. Você está me trazendo problema. Exatamente. Fora também, professor, que funciona da seguinte forma. Foi publicado, né? O pessoal está perguntando qual que é o número desse recurso. O recurso extraordinário 11.67509, tema 120 da repercussão virtual no dia 19 de fevereiro e a 26 de fevereiro de 2021. Agora, vamos lá. Então, se eu estou fora do município, estou emitindo a minha nota fiscal para o município de São Paulo, eu não vou mais sofrer retenção. Calma, cuidado. Por quê? Ainda, como o professor mesmo falou, ainda cabe recursos, embargos, né? Se bem que ele não diz de modulação, se vai modular ou não, ele não fala sobre isso. Não tem pedido de modulação.
Não tem. Então, aí, professor, só que tem um grande problema. O sistema da Prefeitura do município de São Paulo ainda não destravou. Não, mas nem vai destravar. Então, Nem vai destravar. aí que tá. Exatamente, exatamente. Então, ele vai recorrer. Então, o que, que vai acontecer? Quando chegar a nota fiscal na mão do tomador de serviço, fazer a escrituração lá no sistema dele, de prestador fora do município, se ele não tiver cadastro, o que, que vai acontecer? Vai gerar uma guia para recolhimento do ISS. Então, qual que seria o nosso conselho para dar para esses contribuintes? Aliás, professor, deixa eu já falar uma coisa. Essa questão aqui, né? Essa questão aqui, ele tem a ver com o tema que você vai estar fazendo agora no final de semana. Não é isso? Hoje, começa hoje, sexta, sábado e domingo, que são os temas, né? Isso, fala um pouquinho sobre esses temas, professor. Obrigado, professor. Eu já vou Não, porque tem tudo a ver, professor, tem tudo a ver. É uma gestão estratégica, né? O que a gente tem esse final de semana, e aqui eu quero fazer um convite extremamente pessoal, extremamente bom para vocês. Por quê? Eu vou fazer 2 convites aqui hoje, às 8 horas da manhã. Nós começamos aí com a imersão em teses tributárias. Então, eu, o professor Tiago Glicksmann e a professora Ana Paula Bismara, que aqui é a nossa grande professora, juíza do Tribunal de Impostos e Taxas, enfim, com todo aquele histórico que a gente bem conhece, o que nós estamos levando para você? Uma nova visão, uma nova jornada profissional. Exatamente. Então, aí aqui eu quero fazer um desafio. Você já parou e olhou para o lado e falou o seguinte: nossa, todo mundo faz o mesmo, está todo mundo indo conforme a maré, está todo mundo indo para lá. Será que você não pode ir para um outro lugar? Será que você não pode desbravar um novo caminho para você? E aí eu te falo que tem muitos, mas muito profissionais que apertaram a minha mão e a da professora Ana Bismara e que entraram nessa jornada de novos conhecimentos. Hoje começou a imersão em teses tributárias. Hoje a aula já foi liberada da professora Ana, com oportunidades envolvendo o PIS e a COFINS, a exclusão do ICMS, a tese do século, uma aula aí impressionante. E ó, deixa eu dar um recado para vocês, de graça. Não tem nada, ainda vai ter certificação. Amanhã sou eu. Eu vou falar amanhã uma coisa muito importante. Teses previdenciárias. Você já viu seus clientes que têm folha de pagamento? Você já olhou para eles? Você já viu o tamanho do encargo para uma empresa? Então tem várias oportunidades aí. Amanhã uma aula de novo, de graça. E domingo, mais impressionante, ao vivo, às 17 horas, nós vamos fazer 2 coisas que eu achei incrível. Primeira, nós vamos te explicar mais sobre a tese do século. Só para vocês terem uma ideia, são 56 mil contribuintes que discutem 260 bilhões. É esse o número. Vai ser decidido agora, dia 29 de abril, o julgamento. E aí nós vamos explicar. Exatamente. Nós vamos explicar tudo isso, a professora vai estar lá e nós vamos explicar também, sabe o quê? Como você vai escrever um mandado de segurança. Então, você vai falar para mim: professor, eu sou contador, participe. A professora sabe disso, eu sei muito bem. A professora trabalha assim, faz laudo de exclusão do CMS, faz cálculo de folha de pagamento, de oportunidade. Olha só, você não é mais uma despesa para o seu cliente, você é um investimento. E se você é advogado de outras áreas, eu estou começando na área tributária, eu já está na área, ótimo. Você vai pegar um caminho aí, como a gente vê de inúmeros profissionais. E, professora, tem depoimentos incríveis. E a última coisa que eu tenho para falar, nós vamos ter um sorteio ao vivo às 17 horas no domingo. O que vai ser? Uma bolsa de graça, 100% aqui na Bemax Educacional. E eu vou estar participando. Vou estar tô brincando. Vou estar concorrendo essa bolsa. Deve participar. E aqui, professor, eu quero falar um pouquinho sobre isso que o pessoal falou aqui. Ah, não sei o que fazer, o que eu vou fazer. Não, olha só. Se você tem uma situação como essa, você tem que discutir. Então, você pense em como você ajuizar uma ação judicial. Então, você vai lá para o teu prestador de serviço, para o teu advogado, e fala o seguinte: ó, é um absurdo isso que está acontecendo, inclusive tem precedente favorável. E o município continua retendo sistemicamente esse valor, ainda que tenha uma decisão. Sabe o que o juiz vai fazer? Com esse entendimento do Supremo, ele vai, espero eu, né? E você vai ter um bom advogado lá do teu lado. Vai ter uma decisão no teu caso, você vai ter uma decisão favorável, assim a gente espera, inclusive com esse monte de precedente, vai oficiar a Prefeitura do município de São Paulo, que ela entre no seu cadastro, que ela entre lá quando ela veja o teu CNPJ e não faça isso sistemicamente. E aí você também comunica ao seu tomador de serviço para ele
para ele colocar no sistema dele que você não tem mais essa situação. Aí você vai me falar, nossa, professora, é muita coisa e sistemicamente é super comum, tá? Trabalhei em várias empresas que tinham isso. Então, você vai para o judiciário. Nesse caso do município de São Paulo, não tem risco. E aí tem mais um ponto aí que eu quero colocar um asterisco aí de alegria nisso aí. Se houve a retenção aí, você também tem a oportunidade, se você ficou com esse encargo financeiro, né, de restituir. Exatamente. Tem um ponto também. Professor, vai cair a live. Vai cair a live. O Instagram deixa ficar agora mais um pouquinho. Ah, então tá bom. Então eu tô preocupada e tô ótimo. Então, beleza. Ele deixa ficar. Mas é isso. Então, professor, você chegou em uma coisa muito importante, em um momento muito importante. Então, o pessoal está perguntando, ok, e agora, o que eu faço? Então, qual que é, por enquanto, a orientação? Quem tem cadastro não vai sofrer a retenção, tá bem? Ele não vai sofrer. Ah, eu não tenho cadastro. Se você puder fazer o cadastro, cadastre. Por quê? Porque o tomador de serviço, professor, como o sistema ele é eletrônico, né? E não houve alteração na legislação até hoje, eu consultei o município de São Paulo, não houve publicação revogando esse artigo 3º da Lei 13.701, o sistema eletronicamente ele vai fazer a retenção. Para não ter essa retenção, só tem um jeito, não inserir essa nota fiscal nesse lançamento, que é lançamento de nota fiscal de prestador de serviço fora do município do tomador. Ok? Mas se ele não lançar e não tem um dispositivo legal, quem tomou, ele pode sofrer penalidade porque ele não cumpriu com uma obrigação acessória. Também. Que posteriormente vai converter em uma obrigação principal. E aí você falou uma coisa muito importante, que eu entendo que essa repercussão geral, ok, que é precedente para outros municípios. E aí que vem a oportunidade de nós termos o conhecimento disso, é que tem possibilidade de restituição de ISS que foi retido e descontado indevidamente. Perfeito, professor. Então aqui, sabe por que tem imersão em teses tributárias? Porque ninguém vê isso. Exatamente. É a única área, professora. Professora, eu vou desafiar aqui, fazer uma pergunta para a professora. Professora, qual é o cliente que a senhora teve nessa jornada profissional que a professora tem, que é exuberante, magnífica? Qual cliente que a professora atuou que não tinha oportunidade tributária? Todos. Então, todos tem. Tem INSS, ISS, PIS/COFINS, tem sim. Então, tem bastante oportunidade. Olha só, você tem uma situação que é o cadastro indevido, você, por exemplo, não fez o seu cadastro, ou você teve seu cadastro negado, que é muito comum também, teve a retenção no tomador, vai ter a retenção no teu município, porque você vai, quando você emitiu, já vai estar lá devendo, então você vai estar devendo em 2 municípios, ou seja, o encargo ficou para você. O que você faz numa situação como essa? Exatamente. Nesse caso, exatamente, professor, nesse caso, ele é o momento do contribuinte. Perfeito. Nesse caso, ele é o momento do contribuinte. Eu entendo que o contribuinte ele precisa se posicionar, ele precisa falar não para o órgão federal, para o órgão estadual que está exigindo obrigações acessórias, arrecadação de tributos que não tem previsão legal, né? Ele tá agindo, não vou usar o termo de má fé, porque é pesado, né? E ele cria situações, joga no colo do contribuinte e o contribuinte que precisa se virar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar ferramentas para nos defender. É isso que eu entendo que hoje... Estratégia. Porque, professor, eu vou falar uma coisa para você, porque você é muito jovem. Eu venho da época lá de trás, né? Na verdade, eu tenho 35 anos nessa área, né? Então, é uma boa, né? Uma longa jornada. O que eu vejo de dinheiro indo para o ralo, vai embora. Pro ralo. E eu fico inconformada. Às vezes, professor, até um desabafo. Às vezes eu tenho um contribuinte que paga auto de infração, que ele poderia comprar 3 casas
para uma pessoa que não tem, que mora na rua, sabe? Perfeito. Então, assim, ó, por exemplo, não, mas você estudou o planejamento tributário, você tem a legalidade, mas eu entendo que não é desse jeito, né? Aquela questão, lavra um auto de infração e você vai discutir, aí o contribuinte fica assim, puxa vida, mas eu estudei, contratei grandes profissionais, ele me ajudou tal, e aí vem o fiscal e fala, olha, eu vou lavrar um auto de infração, depois você discute, é simples, não é simples isso. Não é simples, não é dessa forma simples. Vou fazer um mandado de segurança num papel de pão. Não é assim, não é dessa forma, né? Há um processo, cada petição que você faz é praticamente um livro, porque você tem que colocar, né, doutrinas, as técnicas, jurisprudência e tal. Então eu entendo que realmente hoje nós precisamos estar armados, sim, ter estratégia sim, para reduzir os encargos tributários dos nossos clientes. Por quê? Se eu conseguir reduzir o encargo tributário, né, do meu cliente, eu consigo dar a ele mais oportunidade, ele vai gerar emprego, certo? Ele vai gerar emprego, ele pode ser uma empresa que pode doar para aquelas pessoas que estão passando necessidades. Olha a Covid como tá, não é verdade? Porque a gente sabe que tem bastante pessoa passando fome, não é verdade? Ele poderia ajudar, né? Então eu entendo que essa estratégia dessa imersão nessas grandes teses tributárias, todo mundo sabe que a parte tributária é o coração da empresa, é onde realmente você pode perder, a empresa perde dinheiro, então tá na hora da gente ajudá-lo eles a recuperar isso, né? Por exemplo, eu coloco, olha gente, mas tem um artigo 3º da lei complementar, se não está lá naquela lista, não faz a retenção. Poxa, não poderia ser simples assim? Mas não é. Mas não é. Não é dessa forma. Agora, professor, imagine, por exemplo, esse meu cliente, ele atua em diversos municípios. Se eu não tenho um conhecimento de pesquisar e fazer o cadastro em cada município, ele vai ter um prejuízo muito grande. Sim. Entendeu? Ele não vai prestar serviço. Então, hoje, na verdade, o conhecimento é muito importante. E eu realmente, na verdade, eu te convidei para vir fazer essa live, porque eu sabia que ia ter esse final de semana, essa imersão de teses tributárias, e essa é uma das teses também, porque isso daqui vai dar tudo certo, eu tenho certeza, vai ter possibilidade de restituição de ISS, que foi recolhido indevidamente, né? Então eu acho que vai ser super bacana, entendeu? Então, convite pro pessoal, a Arley falou, oba, eu quero, gente. Começou hoje, vai ser amanhã. Domingo vai ser ao vivo, né, professor? Domingo às 5, não é isso? Mandar um abraço para a Arley, a Inês também, grandes amigos aqui, e os demais também. 17 horas no domingo ao vivo. Se você não sabe como participar, exatamente, vou te dar 2 dicas aqui. Tem a Dali, está aqui também. Dali, se você conseguir... A Dali, isso. A Dali ajuda. Ou me chama no direct. Me chama no direct, eu te ajudo, faço a inscrição de graça. Exatamente. Não tem como perder. Olha, vamos fazer um acordo. Você vai entrar hoje como uma despesa para o seu cliente e você vai sair domingo como um investimento, um parceiro. Não tem o que falar, né, professor? Olha aí, Sueli. Não tem que falar. Ó, Sueli, se eu fosse a Sueli, faria esse curso também. Sua irmã? Viu? É minha irmã. É minha irmã. Ela é de São Paulo, ela sofre. Eu falo assim, aí ela pega uma nota fiscal, ela fala assim, aí, Rosê, será que essa nota fiscal tem retenção? Aí eu falo, não, essa daqui não tem retenção. Ela fica, ai, será que não tem? Sabe, porque há uma dúvida, porque sim, professor, a partir do momento que eu estou com o documento na mão, se eu não dou a informação correta e eu não retenho corretamente, o que vai acontecer? Vai sair do meu bolso. Perfeito. Sabe, às vezes as pessoas são dispensadas porque não respondem corretamente. E na verdade, tem serviços que são milhões. Né? Tem serviços que o valor é de 100 mil, 300 mil. Erra em uma retenção dessa. Né? Então, da onde que sai esse dinheiro? É o prestador de serviço que dá a consultoria. Ele vai arcar com esse prejuízo, né? Então, é muito importante. E aproveitando também, professor, que eu acho que já vai cair mesmo, tá?
Vai ter também uma formação de ICMS em São Paulo. Eu e a professora Ana Paula Bismara. Vai ser 8 e 9 de maio. Professor, todo mundo fala que eu detesto ICMS, eu não conheço ICMS, eu amo ICMS. E eu vou dar a dica de como ser um ótimo consultor em ICMS. Ele vai saber tudo, ele vai saber de isenção, de alíquota, regime especial. Você sabia que tem regime especial para reduzir a carga tributária de ICMS de importador? Um monte, hein, professora? Um monte. Um monte. Uma oportunidade boa. Vou dar dica. Vou falar como que faz para pedir, quais são os argumentos, né? Quem fizer esse curso de Master, que vai ser 8 e 9 de maio, vai ser sábado e domingo, vai ser uma imersão também. São vagas limitadas, não? São vagas limitadas. Então, pessoal, corre, fala com a Dália aí também para pegar informações sobre isso. E outra coisa também, o curso de retenção na fonte. Os meus alunos, eles ficam bravos porque eles têm que estudar bastante. Pra você ter uma ideia, professor, são 5 módulos, né? Eu estou no IR, porque só imposto de renda eu falo quais são os serviços que são retidos, eu falo do Simples Nacional, eu falo de prestação de serviço para órgão público estadual, federal e municipal, falo do INSS, tem uma lista para que a pessoa possa consultar, entendeu? Então, é um curso top, como você mesmo fala, eu vou usar. É um curso top, é um curso na prática. Tem um grupo que quem faz o curso entra nesse grupo e ali a gente discute. A pessoa tem a dúvida, ele manda nota fiscal, eu verifico se tem ou não tem. É coisa bem top também esse curso de retenção na fonte. Quem não tem esse curso, invista. Verdade. Fale com a Dali, porque olha só, é o nosso dia a dia. Se eu não fizer a retenção, vai dar errado, tá bem? Professor, eu acho que eu vou terminar, que já são 8h13, tá bom? Tá bom. Eu vou terminar. Você quer colocar suas considerações finais? Fique à vontade. Fique à vontade, porque eu estou muito feliz de você estar aqui comigo. Eu agradeço muito, é uma honra. A professora é uma grande amiga. Realmente, como a professora falou, eu quero que vocês entendam isso como é necessário esse conhecimento. A IABMAX Educacional está aqui para isso, né? A gente tem vários grupos aí dedicados ao conhecimento. Eu também coordeno um grupo de novidades, a professora também coordena, mais os grupos focados em alguma área. Mas eu gostaria que vocês fizessem uma pergunta para vocês depois dessa live. Qual profissional eu quero ser amanhã? Eu quero ser um profissional igual o que está do meu lado aqui, ou eu quero ser um profissional em outro patamar? E aí eu te convido para a imersão em teses tributárias e também te convido para continuar em contato com a gente, porque esse profissional que leva o crescimento para o cliente, esse profissional que leva esse outro nível de competitividade, de conhecimento, com toda certeza, não tem como o teu cliente não crescer e também não tem como você não crescer. Então, com tudo isso, eu queria agradecer novamente o convite. Aqui a gente tem uma oportunidade, como outras inúmeras. E aí, se você não está ainda na imersão, me chama no direct, eu chamo a Dália aqui na conversa no WhatsApp. Todo mundo aqui já tem o contato da Dália. E aí a gente se vê lá, inclusive, ao vivo. E, professora, é uma alegria participar. E eu queria falar com os seus alunos aqui, o pessoal que está na live. Além de ser sexta-feira, uma live para pessoas diferenciadas, o conhecimento técnico que vocês têm é surpreendente. Professora, parabéns, viu? Fico feliz. Professor, os meus alunos, eles falam assim, né? Ai, professor, eu quero ser como você. E eu digo a eles, vocês serão melhores do que eu, né? Os nossos alunos são melhores do que nós. Então, qual profissional que você quer ser? Ah, eu quero ser como a professora Rosilene, como o professor Thiago Glitzman, como a professora Ana Paula. Não, vocês serão melhores, porque a gente vai dar a informação e vocês vão buscar. E a nossa alegria, o meu orgulho é saber que o meu aluno, ele foi muito mais além do que eu, né? Então, professor, muito obrigada. Eu vou te convidar mais para outras lives. Eu amei a tua presença. Te peço desculpas se eu não deixei você falar, né? Imagina, coisas ótimo. que precisava, mas
Assim, eu tentei ser muito sucinta, dispor do artigo 3º da lei complementar, que é muito discutido, né? Fica, né, em resumo, cada município vai ter que ingressar, cada prestador vai ter que ingressar com a sua ação judicial. Ainda não dá para aplicar definitivamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal, até porque administrativamente o município de São Paulo tem que revogar essa lei, ok? Ou ajustar, não, vai ter que revogar, porque já foi considerado inconstitucional. Então, a gente precisa pensar nisso. E o pessoal que me assistiu, eu fico muito feliz. Me aguardem para um grupo super bacana que nós estamos criando, professor, sobre retenção na fonte, onde a gente vai discutir fora, né, dos alunos, que nós já temos os alunos que já têm esse grupo, eu sou apaixonada por eles. A gente vai fazer um grupo assim para discutir muitas coisas, igual qual que é o nome do seu grupo? Tributário de toga. Tributário de toga. Então, eu estou procurando um nome para o nosso grupo, que eu entendo que vai ser super bacana. E assim como acompanha o seu grupo, que eu acho maravilhoso, umas informações fantásticas. Professor, parabéns, eu sou atualizada pelo que você publica no seu grupo. Muito obrigada, ó, tá? Coraçãozinho, muito obrigada. Que Deus te abençoe muito, que você continue tendo sabedoria e discernimento para trazer para nós, tá bom? Então, para vocês que me assistiram também, que o Senhor abençoe vocês, um ótimo final de semana, se cuidem, usem máscara, higienize a mão, toma conta da nossa família para que nós possamos prosseguir mais, tá bom? Então, a próxima live, tá bom? A Dali tá ali, ó, quem tiver... quiser mais informação sobre a imersão, sobre o Master de CMS, sobre o curso de retenção na fonte, fala com a Dali. Sueli, um beijo, obrigada por você ter participado. Sueli é minha irmã, eu pego no pé dela. Tem que fazer, santo de casa faz milagre, viu, professor? Santo de casa faz milagre. E eu amei que ela participou. E ela amém, então Deus abençoe. E uma boa semana. Agora vão descansar, que agora eu vou descansar. Agora eu vou jantar, vou dormir, que amanhã eu vou trabalhar, professor. Vou trabalhar amanhã. Vou terminar de fazer o meu curso. Então, um grande abraço, que Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigado, ó, de coração, tá bom? Tchau, gente. Faça uma boa viagem. Você vai voltar para São Paulo hoje ou você vai ficar por aqui? Ah, então tá bom. Então aproveite Sorocaba, tá bom? Professor. Um grande abraço, tchau, viu? Até mais. Tchau, tchau. Vou estar encerrando.